Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 14 de junho. E que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Estamos juntos e hoje vamos aprender mais sobre os cuidados com os olhos e também com a pele durante o inverno. Isso mesmo, e ainda vamos acompanhar nesta edição do programa as notícias da internet e também tem as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem a enquete do dia e muito mais. O nosso programa está imperdível. E durante o inverno as pessoas costumam tomar alguns cuidados com a saúde da pele e esses cuidados estão relacionados principalmente à hidratação e à proteção contra as baixas temperaturas. E várias vezes essas pessoas também acabam se esquecendo de que os olhos eles também merecem muita atenção. No frio, há uma maior concentração de pessoas em locais fechados. Esses locais também são mais aquecidos e as condições desses ambientes tornam mais propícia a proliferação de micro-organismos, aumentando ali a chance de adquirir doenças oculares. Para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Luiz Felipe Lunti, ele que é oftalmologista do Serviço Oftalmológico de Pernambuco. Ele também é especialista em córnea, transplante de córnea e cirurgia de catarata e refrativa. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho o Dr. Aprígio Neto, ele que é dermatologista do Núcleo Integrado de Dermatologia. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Daqui a pouquinho vamos ouvir dicas e orientações dos nossos convidados de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! Quando o inverno chega, sem o devido cuidado com o nosso corpo, alguns problemas começam a aparecer. Os nossos olhos, por exemplo, são alvos importantes durante a estação mais fria do ano. Esta médica nos conta que a conjuntivite viral é muito comum nesse período. No inverno, infelizmente, temos muitas viroses. E uma da que está cometendo muita gente seria justamente a doença dos olhos, que a gente costuma chamar, aí o pessoal logo que é zika, que pensa que é dengue, e é apenas uma conjuntivite viral. Eles ficam vermelhos, né, inflamados realmente, e tem um período, que a virose tem um período, 1, 2, 3 dias, mas tem que usar para alívio, né, o soro. Como uma maneira de prevenção, a higiene das mãos é o primeiro passo. Todas essas viroses são através da mão, né? Nós pegamos onde as pessoas estão doentes, né? Inclusive abre a porta do consultório, sai com aquela porta, a gente já sabe que aquele ali está contaminado, então eu às vezes tenho até um cuidado de limpar também com álcool, mas a gente fica impossível, no meio da rua você não sabe tocar no lugar onde a pessoa tocou E a gente leva muito a mão também aos olhos, e coça os olhos e bota na boca. A médica também nos passou dicas de cuidados que devemos ter com os nossos olhos em qualquer época do ano. O ressecamento de toda a pele, como dos olhos, é a falta de água. Não é? Nós temos 70% de água no nosso corpo, então quando não tomamos por conta do mais frio e você não tem mais sede, então há um ressecamento também. Não é? Então há um ressecamento de tudo, da pele, do cabelo, dos olhos. Então tem que ter cuidado com a ingesta de água e vitaminas também. Quem também sofre bastante no inverno é a nossa pele. O principal sinal é o ressecamento. A gente vê logo a pele mais ressecada. Existe o estresse também que resseca, porque há também as dermatites emocionais, a dermatite por conta da falta de vitaminas. Então, para evitar problemas, o ideal é investir na hidratação dela. Cada medicação, principalmente cremes, é bom para mim, não é bom para o outro, né? Então a gente tem que ter o ideal seria o dermatologista para cada pessoa que pudesse ter essa formação. Mas eu acho que pelo menos ter o bom senso, não é? Porque gastam fortuna às vezes de cremes e que não funcionam. Então existe de todo tipo. Mas eu acho que o mais importante seria a alimentação saudável mesmo e bastante água, porque não é no mínimo 2 litros d'água. Para fechar a proteção, nada de relaxar sobre o uso do protetor solar, viu? Rosto, mãos, colo e braços precisam de proteção diária e o fator 15 é o mais indicado.
Ok, ótimas dicas nessa reportagem. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados e saber mais sobre o tema, quais os cuidados básicos que devemos colocar em prática no nosso dia a dia. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações sobre o tema, mas agora é o momento em que a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco aqui do programa Assunto do Dia e você já pode interagir conosco respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa tem o costume de redobrar os cuidados com os olhos e também com a pele durante o inverno? Liga pra gente quer saber se você tem esse cuidado, esse costume. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Está aberta e disponível para que você participe conosco aqui do Assunto do Dia. Você pode interagir conosco também através da internet, acessando nossa fanpage que é o facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Entra lá na internet, deixa sua dúvida. Daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Através do WhatsApp também é possível mandar quantas perguntas você tiver sobre o tema. O nosso número é o 99418-1206, 99418-1206. Mande aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E oficialmente o inverno ele começa no próximo dia 21 deste mês. E além do frio, bem característico do inverno, o inverno também ele é marcado por uma alta incidência de raios ultravioletas, esses maiores índices de poluição também e o clima seco. Esta combinação toda gera alguns riscos à saúde dos olhos, como a gente ouviu na reportagem, a síndrome do olho seco. As baixas temperaturas elas também diminuem a oleosidade natural da nossa pele e a quantidade de suor, o que provoca um ressecamento e deixa a pele ali esbranquiçada. Além da possibilidade também de coceiras, rachaduras e desconforto. Então vamos à dica, né? Vamos às dicas a partir de agora com os nossos convidados. É o momento de dar aqui as boas-vindas. Doutor Aprígio Neto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Também queria dar as boas-vindas, doutor Luiz Felipe Lint. Obrigado, seja Watson. muito bem-vindo aqui ao nosso Obrigado, programa. um prazer estar aqui. A gente está antecipando um pouco porque o inverno começa lá para o dia 21, mas os cuidados eles devem ser já pensados, as pessoas que estão em casa vão redobrar esses cuidados durante esse período mais frio, mas tem cuidados que devem ser tomados independente da estação do ano. A gente poderia começar a falar sobre esses cuidados gerais, primeiro para a saúde da nossa pele, doutor. Quais os cuidados que a gente não deve negligenciar durante todo o ano e depois a gente vai para o inverno, que daqui a pouco começa? Bom dia, né? É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Bom, a primeira coisa que a gente tem de falar é que a pele tem de ser hidratada diariamente, independente do tempo. Então, são 2 litros de água diariamente. Não precisa ser água, pode ser chá, pode ser suco, pode ser refresco, tudo isso é importante. Então, são 2 litros diários, o que dá 8 copos desse copo americano. O que o paciente tem de fazer é fazer uma divisão, porque às vezes o paciente esquece e quer tomar tudo à noite, por exemplo. Então não pode, ele divide, faz um horáriozinho, tal, toma no café da manhã, divida para tomar, são 8 copos diários. Outra coisa importantíssima é o filtro solar, que deve ser usado diariamente. Eu sugiro aos meus pacientes que usem o filtro solar 2 vezes ao dia, independente de levar sol ou não. Eu até digo que, eu não sei se esse verbo existe, não existe, eu estou a criar. Ele rotinize a vida, rotinize a pele. Então, eu quero que ele use o filtro solar de manhã ao acordar e repita meio-dia e meio, independente de levar sol ou não. Isso, se ele for levar sol, se ele for ficar em ambiente fechado, basta usar essas 2 vezes. Mas se ele vai andar na jaqueira, sei lá, então repete o filtro solar, vai levar a criança no colégio, deve repetir o filtro solar diariamente. Eu acho importante isso. E a hidratação, os cuidados básicos, a gente tem de fazer isso todo o tempo. Quanto aos olhos, doutor, quais os cuidados que eu não devo negligenciar? Bem, o olho ele tem algumas peculiaridades, então assim, a gente sempre solicita uma consulta oftalmológica, porque tem doenças que não dão sintoma nenhum, então a gente sempre recomenda impreterivelmente a consulta pelo menos uma vez, no máximo a cada 2 anos, com um oftalmologista, para poder olhar. Mas assim, o olho, se você está sentindo alguma coisa, ele vai lhe incomodar. As pessoas sabem quando o olho está incomodando, as pessoas devem evitar certas situações que piorem isso. Então assim, ambientes muito ressecados, você aumenta a coceira do olho, aumenta o ardor do olho, você pode tentar minimizar isso. Você vai para a exposição do sol, tem que usar óculos de sol, independente de estar nublado ou não, a radiação ultravioleta, como você acabou de falar, ela
vem e bate forte, e assim, a gente tem uma série de alterações cumulativas, doenças que aparecem depois de vários anos de exposição, e o óculos de sol é um artifício importante. O uso de lubrificantes, existem lubrificantes que muitas vezes são comprados sem receita médica, em farmácia, que às vezes o pessoal compra, que não tem tanto... não são nocivos, assim, se você usar não tem grande problema, mas o ideal é que você tenha uma orientação médica para poder você saber o que é que você tem e qual a melhor opção terapêutica para você, a melhor recomendação. Uma coisa que as pessoas fazem muito, que não está errado, mas tem que ter um cuidado, é o uso de soro. Tá? Soro fisiológico, né? Muito comum. O pessoal usa muito, mas assim, o soro, ele depois de aberto, ele contamina em geladeira. Então, o que é que eu recomendo para o paciente? Eu disse, olha, se for usar soro, usa o pequenininho. Porque você abre, usa e joga fora. Aí você não estaria tanto problema. Mas não é o ideal, não é o substituto ideal de uma lágrima. Tem coisa melhor para você fazer. E aí, cada caso é um caso. Mas assim, se você está tomando bastante líquido, porque o olho também resseca da mesma maneira. Se você está levando sua vida normal, está usando o seu óculos de grau para não forçar demais a visão, não está com o celular pertinho demais, está usando óculos de sol, você está indo no caminho certo. Mas como tem certas doenças que não dão sintoma nenhum, vez por outra vai ter que ir no oftalmologista, dar um pulinho lá para a gente ver a pressão do olho, examinar. Sempre tem o danado do glaucoma, que é totalmente assintomático e pode ser prejudicial. Esse vez por outra, né, que fica a dúvida. Vez por outra seria em que período de tempo? 6 em 6 meses? Veja, existem algumas determinações de alguma Academia Americana de Pediatria, por exemplo, quando a criança aí ao nascer, depois de 6 meses, tem uma série de recomendações. Mas a gente sabe da rotina das pessoas, da realidade da condição financeira, assim, o que a gente recomenda, pelo menos, é uma vez por ano. Mas 2 anos no máximo, porque 2 anos é o tempo que, se você usa óculos, o óculos ele vai se deteriorando, ele vai ficando arranhado, vai descascando, vai ficando fraco, às vezes o grau, e é o tempo que, se você tiver alguma doença, ela aparecer, a gente consegue diagnosticar. É o mínimo que a gente pede do bom senso. O certo seria uma vez por ano você fazer uma consulta oftalmológica. Na literatura, no livro, uma vez por ano. Bom senso, pelo menos uma vez a cada 2 anos você passar. E só acrescentando em relação ao sol, é importante que se tenha conhecimento. Existem 3 tipos de radiação, tá? Existe o UVA, o UVB e o UVC. A UVC não vai interessar a gente porque, teoricamente, ela não atravessa a barreira estratosférica. É aquelas onde tem um buraco de ozônio, tudo e tal. Do jeito que a gente está caminhando, a gente vai chegar lá. A gente está destruindo o meio ambiente todinho, espero que seja mais para lá. Mas a UVB é aquela conhecidíssima, aquela que a avó da gente dizia, menino, sai daí que esse sol dá câncer, queima a pele, que seria o quê? Entre 10 e 14 horas, e que agora foi aumentado para entre 9 e 15 horas, seria o sol mais perigoso, por assim dizer. Então, se usa filtro solar nesse horário. E se esquece que existe a UVA. A UVB é o seguinte, a UVB ela tem um comprimento de onda curto. Então, ela pega, se a gente pegar a pele da gente, ela pega a derme. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir na camada basal o câncer de pele, porque ela faz destrói a base solar, que ela é um tiro de canhão, pronto. Já a UVA, ela existe nos horários que não são tradicionais da UVB, que seria antes das 9 e depois das 15, ela predomina, ela existe o tempo todo. Que é um conhecimento relativamente novo, que é o que? O photoaging, o fotoenvelhecimento. Então, o que ele faz? Ele tem um comprimento de onda bem longo, mas é fraquinho. O que ele faz? Ele promove a destruição da fibra elástica. Então, se você olhar direitinho, senhoras acima de 40 anos, aqui no colo elas têm a pele um pouquinho inelástica e tem umas manchinhas aqui que são as ceratoses. Se você, o teste pode fazer aqui, se você palpar aqui, você vê que tem uma dificuldade de preguiar. Se você vir para aqui, onde o ombro está protegido aqui, a pele é mais elástica. Por quê? Em função dessa proteção que a vestimenta dá. Então é importante que se use o filtro solar, ressaltando, em função dessas radiações, tá ok? A gente ouviu o oftalmologista falando, né, a frequência que deve se procurar essa especialidade para cuidar da saúde dos olhos, no caso da saúde da pele, né, doutor? Com que frequência eu tenho que ir ao especialista para ver se está tudo normal com a minha pele, se não tem nenhuma complicação e nenhuma doença que possa surgir com o passar do tempo? Veja, depende do que o paciente tem. Se o paciente está indo ao consultório porque ele tem uma pele mais clara, e a radiação solar que a gente viveu é eterno verão aqui, eterno sol, né? Então ele deve ir mensalmente, eu acho, para fazer essa parte de acompanhamento rejuvenescedor, tudo tinha tal, essa parte cosmética, ele vai mensalmente. Se é um caso assim dele que é só checar mesmo, ele pode ser em 6 meses, não tem problema não. Na pele, quando está desidratada,
o hidratante pode ser uma alternativa, né, para se tratar essa pele. Com os olhos, quando ele está resseco, só o colírio, só a lágrima artificial pode auxiliar a melhorar essa situação toda? Um óculos de sol também pode meio que ajudar, né, essa pessoa que tem esse problema nos olhos? E a gente ressalta também que é importante a qualidade desse óculos. Sim. Que está sendo utilizado. Depende da causa, basicamente. O ressecamento ele acontece de várias maneiras. Se você tem uma baixa produção, o óculos de sol não vai ajudar tanto, dependendo do ambiente. Se você tem uma exposição, está ventando muito, você bota um óculos de sol, está muito sol, você está na praia, ele ajuda melhor. Então, assim, depende muito da causa, mas os fatores se somam. Então, o que a gente recomenda para, assim, a grande maioria dos pacientes que têm queixas, existe um percentual muito grande da população que tem uma queixa eventual. De vez em quando o olho arde, não é nada sempre, não é desconfortável, não chega a incomodá-lo, mas de vez em quando ele está ali. Aí o uso de colírio eventual para essas situações é benéfico e resolve a maior parte do problema dos pacientes satisfeitos. Então o paciente tem muitas vezes ressecamento, ar-condicionado, ele está no ambiente de trabalho, às vezes é muito seco, o ar-condicionado resseca o ambiente, aí ele fica com o olho ardendo. Geralmente ele trabalha no computador e a grande maioria das pessoas hoje passa muito tempo no computador, aquilo tem uma iluminação, aquela luz é um pouco desconfortável também, então às vezes causa desconforto, o colírio alivia. Agora se você, por exemplo, não está com o grau certo do óculos, não tem colírio que dê jeito. Se você está na praia, um sol ventando, você está com o olho aberto, não está piscando, não tem jeito. Então, é um somatório de fatores, mas de uma maneira geral o lubrificante ajuda, sim, mas não necessariamente resolve se a causa for outra. Se você estiver na praia ou no sol, se você estiver exposto ao sol, o óculos de sol ele é uma necessidade. Tá? A qualidade dos óculos de sol é um questionamento que é feito há muito tempo. Então, assim, o que é que a gente tem de conhecimento, o que é que se sabe? Alguma proteção ultravioleta, a maioria dos óculos tem, entre nada e o óculos do camelô, por pior que seja, é melhor o óculos do camelô do que nada. Se você não está com nada, vai estar lá olhando para o sol, é melhor botar um óculos desse vagabundo. Mas o da ótica pode ser infinitamente melhor, então a gente não pode dizer o que está... a gente tem que ser correto. E assim, a proteção ultravioleta ela depende do material da lente, tá? Quanto você está protegendo, depende da qualidade do material da lente. E a gente sabe que na praia não necessariamente aquele óculos vai ter qualidade, a garantia sai quando a gente brinca, sai quando tira, a proteção sai quando você tira o adesivo da lente. Mas entre nada, às vezes é melhor do que nada, tá? Então você se programe, tenha seu óculos de sol, vá para a praia, use chapéu também, use protetor solar, a pele ao redor do olho, ela também sofre, então você tem câncer na pálpebra, você tem câncer de pele na pele, você tem câncer na pálpebra. Tem a carne crescida, que é muito, se você for, por exemplo, para países, a incidência de pterígio, que é aquela famosa carne crescida, em países frios, é mínima. Eu lido com residente, eu falo com residente do sul do país, que quase nunca opera aquilo. Eu tenho residente aqui no Norte e Nordeste que opera aquilo toda semana de muito. Se você pegar subpopulações, pescador, por exemplo, que trabalha, a incidência é muito maior desse tipo de doença. E não é só a carne crescida, então você tem a degeneração macular, que pode levar à cegueira numa idade avançada, você tem catarata, o câncer de pele, como foi falado. Então você tem uma série de alterações que você, se você usar o óculos de sol, você está minimizando o risco, tá? E, como ele falou, assim, essas alterações da radiação ultravioleta, até a luz azul hoje, ela tem... A verdade é que a radiação ultravioleta ela vai diminuindo sua potência, sua capacidade, que a gente chama de ionizante. Ela modifica a molécula. E essa modificação da molécula leva a mutações, pode levar ao câncer, leva essas lesões todas. Então, assim, muito VA pode ser tão danosa quanto um pouco de UVB, e a gente tem tudo isso. Então, você tem que se proteger o máximo que puder. E isso é acumulativo. Então, você começa hoje, vai juntando, aparece depois de 20, 30 anos. Então a gente recomenda, inclusive para crianças. Vai para a praia, uma criança um pouquinho maior, porque criança menor, às vezes usar óculos de sol cair, você tem aquele cuidado, não, você não quer usar, mas pega uma criança maior, bota um óculos de sol, não tem problema, que você está tendo um alívio maior, minimizando o estrago causado pelo sol. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre os cuidados com os olhos e também com a pele. E a partir de agora a gente vai conferir o que é notícia na internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia!
Olá, Valvison. Ótima quarta para você e para vocês que estão nos acompanhando. Hoje a gente trouxe uma informação do site Bem-Estar. Beber água, usar filtro solar e hidratar a pele são hábitos essenciais no frio. Os especialistas recomendam que mesmo durante o inverno, a gente continue usando protetor solar. O perigo da pele sofrer queimaduras também ocorre nessa época do ano e os dermatologistas recomendam o uso de, no mínimo, o fator de proteção 15. Com o frio intenso, é muito comum a pele sofrer com ressecamento. Por isso, a pessoa não deve deixar de usar cremes hidratantes e beber bastante água. E para quem costuma fazer tratamentos na pele, o inverno é o melhor momento, já que normalmente esses procedimentos exigem que a pessoa evite a exposição solar. Agora a gente vai saber outras dicas lá no estúdio com o Valdson Balbino. Para você, ótima quarta e a gente se encontra amanhã. Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e eu vou repassar essa dúvida, né? Você trouxe aqui algumas informações, algumas observações que vale a pena a gente reforçar para quem está em casa nos acompanhando. Me chamou a atenção esse ponto de que os tratamentos dermatológicos, eles são mais interessantes e são mais eficazes durante o inverno, doutor. Por que isso acontece? Na verdade, os procedimentos são mais interessantes nesse período climático por conta até do sol ser mais ameno. E do paciente que usualmente desobedece um pouquinho, essa desobediência não pesaria tanto. Então, realmente, é indicado os processos de laser, a depilação a laser, os peelings, tudo é mais importante e é mais interessante fazer nessa época do ano. Já os tratamentos oftalmológicos devem ocorrer durante todo o ano, né, doutor? A oftalmologia não tem essa sazonalidade tão grande e Recife não tem. Uma estação, é sempre verão quando chove. Para o oftalmologista não tem tanto essa questão da época do ano. Sempre tem que estar de olho. Pode ficar à vontade, doutor. Não é que só possa fazer nessa época, não. É mais propício. O tratamento pode fazer o ano todo, entendeu? Mas é mais propício nessa época. Mais fácil a gente assessorar o paciente fica mais fácil obedecer, o resultado é melhor em função de não ter essas complicações. Mas o tratamento pode ser feito o ano não todo. podemos negligenciar, né, os cuidados, verdade. tanto com a pele quanto com os Verdade, olhos durante verdade. todo o ano. Diário. E geralmente quando as pessoas têm dúvidas a respeito de um determinado tema, elas utilizam a internet como fonte de pesquisa, mas lá às vezes a gente encontra muitos mitos e esses mitos geram dúvidas. Então, para deixar você que está em casa bem informado, a gente vai mostrar alguns mitos comuns e verdades também comuns que a gente encontra lá na internet. Vamos trazer aqui para debate. Os convidados vão nos ajudar a compreender por que é um mito e por que é uma verdade. Vamos conferir agora a primeira informação. Eu vou pedir ajuda aqui dos convidados para a gente descobrir se é mito ou verdade, que só é preciso visitar o oftalmologista quando surge ali algum incômodo ou algum problema nos olhos. Mito ou verdade? Veja, isso é uma inverdade total. Existe na oftalmologia uma doença chamada glaucoma e essa doença ela é totalmente assintomática, você não sente nada e ela pode ir deteriorando sua visão lentamente sem que você perceba. No dia que o glaucoma dá alguma percepção na visão de uma mancha no campo visual, você está perto de ficar cego. Então, assim, o glaucoma ele tem um problema sério. Se você chegou hoje, você está com glaucoma, vai ser uma mancha, foi no médico, o médico disse, não, glaucoma avançado, você tem um problema sério. E só tem uma maneira do oftalmologista diagnosticar o glaucoma. É examinando, medindo a pressão do seu olho e examinando o nervo óptico, que é quem sofre com o glaucoma. Então, assim, se você não for no médico, ele não vai ter como saber. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, às vezes o pessoal quer trocar o óculos, aí vai numa consulta rápida, consulta dentro de ótica, que o pessoal está ali, não faz a consulta completa. Então, assim, procura o oftalmologista. Ele é a única pessoa legalmente habilitada para fazer a sua avaliação oftalmológica e ver a saúde do seu olho, ver a pressão, ver como é que está seu nervo e as outras coisas que você pode ter queixa, tá? A vantagem é que, assim, vantagem entre aspas, o glaucoma não aparece hoje, ele deixa com problema amanhã. Então é uma doença lenta. Então se você for, você vai ter tempo suficiente de tratar. E o tratamento, ele previne a perda da visão. Você falou num ponto interessante, né, da importância de aferir a pressão ocular, mas não está relacionada ou está relacionada diretamente à pressão arterial? Não. Uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nenhuma relação direta ou indireta. Então, assim, a pressão do olho, assim, ela é totalmente assintomática, ou seja, você não vai sentir absolutamente nada se sua pressão do olho estiver dando alta. Então, muitas vezes o pessoal vai na consulta para trocar um óculos, porque o olho está ardendo alguma coisa, e quando você faz a consulta, diz, olha, infelizmente sua pressão do olho está alta, você precisa tratar.
Então, esclarecido aí, é uma dúvida também bastante comum, né? As pessoas às vezes que sofrem com pressão alta, por exemplo, pode imaginar, né, que a pressão ocular também deve ser alta ou alterada. Não tem nenhuma ligação. Não tem. É muito comum essa claro, pergunta em consultório, mas não tem nenhuma relação. Ok, vamos agora à próxima informação. Ótima explicação obtivemos agora. Agora a próxima tela diz o seguinte, que lavar o rosto várias vezes durante o dia elimina a oleosidade da pele. Isso é um mito ou é uma verdade, doutor? Veja, a oleosidade da pele, até certo ponto, é interessante. Porque o manto lipídico, ele funciona como barreira protetora à poluição, ao vento, ao sol, às agressões do dia a dia. O excesso de oleosidade é que é ruim. Então você pode lavar o rosto 2, 3 vezes ao dia, acho que satisfaz direitinho. Dependendo do paciente que tem a oleosidade maior, ele pode lavar mais vezes. Porque você começa o dia, lava o rosto. Começa a trabalhar, começa a estressar, correr para um lado para o outro, então a pele fica oleosa, você pode lavar mais vezes, entendeu? Mas 3 vezes é suficiente. E esse lavar o rosto seria de que forma? Precisa utilizar algum sabonete específico, alguma loção ou Eu acho só que é com interessante, água? eu acho que a água só é pouco. Eu acho que tem que ser água e um sabonete apropriado. Sabonete Aí isso neutro? varia de paciente a paciente. A oleosidade tem que ser um sabonete que combata a oleosidade, né? Não pode ser um sabonete qualquer. Se eu uso um sabonete hidratante, não pode, porque a pele já é oleosa. Para usar um hidratante, vai... Então, essa ideia é errônea. Ok. Ótima explicação. Vamos agora à próxima informação. Outra tela para a gente descobrir se é mito ou verdade. Que forçar a vista pode causar ali dor de cabeça, doutor? Mito ou verdade? Pode sim. O que, assim, se o paciente precisa usar óculos, você precisa usar óculos e você não está com seu óculos, você forçar, você vai ter dor de cabeça. Quem esquece o óculos sabe disso. Quem precisa do óculos e vai trabalhar, esquece o óculos, passa o dia sem no computador forçando, pode. Agora, sim, isso é muito variável, depende de cada caso, porque, por exemplo, uma pessoa que não precisa de óculos, eu não preciso de óculos, não uso, tenho 0 grau. Se eu passar o dia todo no celular ou no tablet aqui, que é um novo conceito de visão que a gente tem, que há 15 anos atrás a gente não tinha, a visão era aqui, agora está aqui. O celular e o tablet trouxe isso para ver. Você força muito mais, você cansa. Então, mesmo pessoas normais que não precisam de óculos podem sim ficar cansadas. O que é que a gente recomenda? Você está em casa trabalhando no computador, vai passar o dia todo. A cada 2 horas dá uma pausa, de 5 a 10 minutos pelo menos. Tá? Pausa, relaxa um pouco, vai, depois volta. Porque pode sim dar dor de cabeça. Agora, se é frequente, pode ser que você esteja precisando de óculos, de alguma coisa, e tem que fazer a consulta oftalmológica para poder avaliar. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação, mito ou verdade. A alimentação influencia, doutor, na oleosidade da pele? Mito ou verdade? Há um tempo atrás, a gente fazia uma dieta para o paciente. Eu lembro que há uns 40 anos atrás, quando eu comecei a fazer dermato, né, eu acompanhava um colega e a gente usava uma folha de mimeógrafo, né, toda borrada assim, e eu auxiliava ele e dava com o maior prazer, ele fazia prisma, eu dava ao paciente. Então, a dieta do paciente qual era? Resumindo, o paciente só podia comer carne grelhada, arroz branco, fruta e verdura. O resto era proibido. Quer dizer, hoje a gente sabe que não pode ser assim. Então, a dieta dos pacientes, quem faz é o próprio paciente. Porque eu vou ver o paciente o quê? Uma vez por mês, de 2 em 2 meses. Como é que eu vou saber o que faz mal a ele? Se ele disser, doutor Aprígio, o que é que faz mal à pele de um modo geral? Estaticamente falando, eu cito vários alimentos. Mas no caso especial de fulano de tal, quem vai saber é ele, a namorada, a mãe, ele sabe o que faz mal. Então, ele faz a dieta. Entendeu? Isso é importante. Ok, vamos Outra coisa que eu queria abrir um parâmetro que eu não falei, e para não esquecer, é lembrar que os procedimentos dermatológicos têm que ser feitos por dermatologista. Isso é muito Hoje importante. em dia é uma invasão muito grande. É fisioterapeuta fazendo, é dentista fazendo. Dermatologia é com dermatologista. Pele é com dermatologista. De 0 a 300 anos com dermatologista. 301 você leva para outra especialidade. Então, de 0 a 300 anos com dermatologista. Criança, velho, moça, rapaz, tudo, pele é com dermatologista. Da unha ao fio do cabelo aqui é com a gente. Eu digo o seguinte, revestimento externo é com a gente. Se tu tem dúvida, é para o dermatologista ou não. Tu toca no problema, é comigo. É por dentro, não é comigo. Então, E é o fácil. maior órgão do nosso corpo. Perfeito. Daí essa alteração Essa responsabilidade tão grande e e essa interação tão grande com o sistema nervoso, né? E oftalmologia é com o oftalmologista, né? Algum problema na visão tem que recorrer ao oftalmologista. Nós vamos aventurar porque também é um órgão muito importante. A gente tem uma responsabilidade muito grande com a população em termos de saúde ocular
E, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam da ignorância da população e se passam por médicos e dizem que está tudo bem na saúde ocular, quando não tem capacitação para avaliar a saúde ocular. E isso traz um prejuízo, o paciente às vezes ele retarda o diagnóstico, isso acontece com muita frequência, mais do que a gente gostaria, e quem paga com isso é a população. Então, o prejuízo visual, muitas vezes, ele é irreversível. E esse pagamento, às vezes, pode ser caro, né, doutor? Pode ser caro. Esse irreversível que o senhor fala... Olha, eu já vi mais de um paciente ficar cego. Veja, a gente tem pessoas cegas na população que vão para o oftalmologista, que fazem acompanhamento, porque tem gente que vai ficar cega porque tem uma doença que vai cegar. Agora, imagine as pessoas que não vão. Então, assim, você tem pessoas, já tenho vários pacientes que chegam nos finalmente que ficaram cegos, literalmente cegos, porque usaram um colírio que comprou na farmácia errado e ninguém orientou e ficou usando muito tempo, fez a orientação errada, procurou um profissional que não era o profissional correto e quando chega no final tá lá. E agora, o que é que eu faço? Então, agora não dá para fazer mais nada. Então, toda a medicina hoje, ela é muito curativa, mas ela é essencialmente preventiva. É muito melhor você prevenir do que você remediar. A gente consegue remediar muita coisa, mas assim, é muito melhor prevenir do que remediar. Ok, ótimas explicações. A gente vai conferir agora o que diz a tela seguinte. Vamos ver se é mito ou verdade. Ainda não chegou o inverno, então a gente tem um pouco de sol, né? Tem essa chuva um pouco mais fraca, às vezes intensa. Mas será que olhar diretamente para o sol pode prejudicar a visão, doutor? Mito ou verdade? Pode prejudicar muito. Inclusive tem uma doença chamada retinopatia solar. Então, assim, você olhar diretamente para o sol pode lhe prejudicar muito. Não olhe. Use, assim, toda a exposição que a gente comentou anteriormente em relação à radiação ultravioleta, ela existe. Então, se você está olhando, se você está exposto para o sol, já não é o ideal. Você deve se proteger. Agora, olhar para o sol diretamente, segurar aquilo, pode trazer prejuízo irreversível para a sua visão. Tá? Então, assim, isso não deve ser feito. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade? Não é necessário usar protetor solar no inverno. A gente falou um pouquinho no bloco anterior. Você que ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Hoje em debate é a saúde dos olhos e também da pele. E a gente está no quadro Mitos e Verdades e a gente quer saber se é verdade ou é mentira, doutor, que não é necessário usar protetor solar no inverno. Isso é verdade total, né? Como eu disse anteriormente, vou dizer de novo, porque pode ser que alguém tenha pego o programa nesse exato momento, o filtro solar tem que ser usado diariamente, independente do tempo da estação. Porque existe as radiações, né? Existe o UVA, existe o UVB, como eu falei. Então é necessário usar, em função dessas radiações, usar o filtro solar diariamente. O fator 2 vezes do ao filtro dia. solar, no mínimo 15 é o suficiente? Mínimo 15. Quanto maior o fator, melhor? Ou chega Não, a um veja, ponto isso que vai depende fazer muito. o mesmo Olha, efeito? o que acontece é o seguinte: o fator, a relação do numeral com a proteção, ela não é matemática. Acontece o seguinte: se você pega um filtro solar 15, ele protege você 94%. Se você pega um fator solar 30, não protege você 198%. Não há condição. Protege você 96%. Um fator 90 protege você o quê? Em torno de 97%. Então, você vai dizer, mas então tudo é igual. Não. Você vai usar filtros solares mais potentes. Tem um paciente, por exemplo, um paciente clarinho, que já teve não sei quantos câncer de pele. Então, 0,5% é importante para ele. Mas, no geral, 30%, filtro solar 30%, eu acho que satisfaz. Ok, ótima explicação. Vamos agora a uma próxima Outra tela. coisa, existe também os filtros solares que eu acho interessante, que são filtros solares com base também, para a mulher. Porque normalmente, nós dermatologistas, nós não gostamos que o paciente em tratamento cosmético use maquiagem. Então, o que a gente faz? A paciente está se achando feia, se achando constrangida, então ela quer usar maquiagem. Então, ela usa o filtro solar, porque só tem base. Então, além de proteger a pele dela, ela vai dar o quê? Vai dar um mau conforto sem influenciar no tratamento. Ok? Ok, doutor. Vamos agora à próxima informação. Mito ou verdade? Vamos ver. Ler em ambientes escuros prejudica a visão? Porque no inverno, né, a gente costuma ficar um pouco mais em casa, quer fazer uma leitura, às vezes é uma leitura mais tranquila, um ambiente fechado, um pouco mais escuro. Vai prejudicar essa visão, doutor? É um mito ou é uma verdade? É uma meia verdade, porque a palavra prejudicar ela é um pouco abrangente, porque assim, pode dar desconforto, tá? Então assim, se você for ler alguma coisa e não tiver a iluminação adequada, você pode cansar, ter fadiga, ficar assim, você pode ser desconfortável, mas assim, não vai causar nenhum dano definitivo, tá? Então assim,
Se você está fazendo uma coisa que vai te incomodar. Então, o ideal, se você vai ler, bota uma iluminação boa. É aquele negócio de ler na beira da cama, a luzinha fraquinha, dá sono porque a luz está fraca, isso é fato. Então, assim, você não vai ter um prejuízo, você não vai ficar doente, você não vai ter um dano estrutural ou físico, uma doença no seu olho por causa disso. Mas não é confortável. Então, é uma boa iluminação, está relacionada a boa leitura, tem que estar uma iluminação apropriada. Ok, vamos agora à próxima informação. Outro tópico, mito ou verdade, é preciso usar hidratante na pele em tempo frio. É uma regra? Mito ou verdade? Verdade, tem de usar. Tem de usar pelo seguinte, porque durante o inverno acontece, há uma baixa temperatura e uma baixa da umidade, o que leva a pele a ser mais ressecada. Nessa época do ano, a gente é levado a tomar mais banhos quentes também, o que leva a pele a ficar mais seca ainda. Aí diminui o quê? Isso leva a uma remoção excessiva da oleosidade natural da pele, o que leva a uma diminuição do manto lipídico e que leva a uma diminuição da umidade natural. Então é importante que você não só use hidratação nesse tempo de frio, nesse tempo de inverno, como também fazer uso de uma alimentação adequada. Então, frutas, hortaliças, verduras também que você vai fazer, o quê? Então você usando... você pode usar, que é importante, as frutas com vitamina C. Então, acerola, morango, laranja, limão, isso é importante. Também fazer uma alimentação rica, cenoura, repolho, brócolis também é importante. Você pode fazer soja, a soja tem isoflavona, a isoflavona ela retarda o envelhecimento da pele, promove uma elasticidade maior também. Você pode usar nozes, amêndoas, castanhas, selênio, tem vitamina E também, e que também vai ajudar a ter uma pele saudável. Então isso tudo é importante, não só a hidratação corpórea, como também a você colocar essa alimentação mais adequada. Isso tudo ajuda muito. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente essa pergunta através da nossa linha interativa 3424-1977. Liga para a gente, manda sua pergunta, 994-18-1206. É o nosso WhatsApp, também está disponível para você participar com a gente, 994-18-1206. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa Em Debate, a saúde dos seus olhos e também da sua pele. No bloco anterior a gente estava aqui acompanhando alguns mitos e verdades sobre o tema. Temos ainda 5 para a gente mostrar aqui e esclarecer para você que está em casa. Será que o que você tem como ideia é mito ou é uma verdade a respeito da saúde dos seus olhos e da sua pele? Vamos tirar sua dúvida? Vamos prestar atenção agora nessa próxima informação. É mito ou é uma verdade? Não é preciso prescrição médica para usar colírio. Mito ou verdade? É preciso, mas depende do tipo de colírio. Veja, se você for na farmácia, o que está do lado de fora do balcão, você pode comprar sem prescrição. Você consegue comprar sem prescrição um lubrificante ocular, por exemplo. Agora sim, qual o melhor lubrificante? Quanto você precisa usar? Como é que você vai usar? Se o médico não lhe orientar, você pode estar comprando um colírio errado, às vezes muito mais caro, ou então um colírio desnecessário. Cada caso é um caso. Mas você consegue comprar na farmácia algumas medicações sem receita. O que está atrás do balcão, só com receita. Tá? Então, assim que funciona. Então, às vezes, tem alguns colírios que a gente até prescreve e orienta o paciente, faz, olha, esse colírio você pode comprar posteriormente na farmácia sem problema, sem a receita. Porque a receita, às vezes, ele perde, ele usa sempre aquele colírio, ele vai lá e compra. Mas, assim, para você começar a usar a medicação que você precisa saber qual é, como usar, qual a melhor medicação para você, se você não tiver a receita, você pode estar fazendo uma coisa errada. Ok, vamos à próxima tela. Outro tópico, mito ou verdade, a gente volta a falar dos banhos quentes, né, doutor? Eles prejudicam mesmo a pele? Com certeza devem prejudica. Ser evitados? Deve ser mais ou menos de quanto tempo esse banho? Veja, o banho quente, o que é que ele faz? O banho quente, ele apressa o relógio do tempo. Então a pele envelhece mais.
Se o paciente tiver consciência que o banho quente, ele apressa o relógio do tempo, ele vai deixar de tomar banho quente. Porque, na verdade, o que ele faz? Ele promove a remoção da camada mais externa mais rapidamente. Então, a pele fica mais ressecada ainda. Então, banho quente, ele não é indicado. Ok. Uma das dicas que a gente dá é que o paciente não tome banho quente. Né? O banho, outra coisa. Quando for tomar banho, o sabonete deve ser usado sem aquela violência, que o uso de buchas não é indicado também, pela própria remoção que há. Escova. O esfoliante, né? Tem gente que usa. Não é interessante até fazer escova, isso. né, doutor? Até escova não é interessante. O pessoal usa escova, aquela escova que coça as costas, bota aqui na pele, pente e tudinho. Isso é horrível, isso é uma iatrogenia, né? É uma agressão. É uma agressão. É. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. Vamos descobrir se é mito ou verdade que não se deve dormir com lentes de contato. Nesse período mais frio, tem aquela preguiça a mais, né, doutor? Pode utilizar a lente de contato e dormir com ela? Veja, grosso modo não. Tá, assim, existem lentes de contato que tem novos modelos que podem até ser usados e para dormir e depois descartar, tá? Mas depende da recomendação do médico. Então, se você vai no médico, o médico te passa um tipo de lente e ele diz não durma, não é para dormir, tá? Porque pode fazer mal. O que é que acontece? A lente de contato, ela é um corpo estranho que você coloca, corrige o grau, maravilha, não está de óculos, mas ele atrapalha a oxigenação da córnea. E não só da córnea, como de toda a conjuntiva. Então, o que acontece? Se você passa muito tempo, vai faltando oxigênio. A longo prazo, isso é ruim. A curto prazo, também pode ser ruim. Se você dorme com a lente de contato, você pode ter uma oxigenação baixa e causar uma lesão na córnea. E o grande problema aí é a infecção associada. Você pode ter infecção por causa disso, porque é como se você estivesse abrindo a pele, a sua pele fica toda ferida. Então, você tem uma contaminação secundária na córnea, pode ser extremamente grave e, inclusive, tem certos tipos de contaminação por lente de contato que são muito agressivas e podem culminar com baixa de visão, até perda da visão. Então, não é raro para quem lida com urgência, ver chegar na urgência, paciente que usou lente de contato, usou demais, dormiu com a lente, não lubrificou, usou errado, comprou, ninguém orientou o uso correto da lente, aí comprou na ótica, aí compra qualquer tipo, compra mais barato e de repente chega na urgência com uma infecção e com um problema mais grave. Então, assim, não durma com lente de contato e pergunte para o seu médico qual é a melhor opção de lente para você. Ok, vamos conferir agora a próxima informação. Olha só o que diz essa tela, né? A tela de computador e as lâmpadas fluorescentes, elas danificam a pele, doutor? Mito ou verdade? Eu acho que, na verdade, é muito rigor com isso, entendeu? Eu acho que tudo demais, como diria a minha avó, tudo demais é aleijão. Tudo demais faz mal. Mas a rigor não é relevante não, isso aí não. Acho que seja relevante não. Eu acho que passar 10 horas, aí qualquer coisa faz mal, né? Mas no dia a dia, não acho relevante não. Para os olhos... Tem os estudos novos que estão fazendo com a parte da fluorescência, da luz azul, dentro o dano causado pela luz visível, não necessariamente ultravioleta. E tem muita controvérsia sobre isso, tá? Mas se você for olhar na internet, você vai encontrar autores que defendem que realmente pode ter dano e outros que colocam que o dano não é tão significativo assim. É uma coisa controversa. Então, assim, eu acho que hoje você consegue estudos mais a longo prazo, uma coisa melhor. Eu acho que isso deve ter algumas novas coisas no futuro. Porque o dano da pele, ele também acontece no olho. Porque a luz, ela machuca o organismo como um todo. A gente sabe hoje que a gente tem, por exemplo, a tela do computador, ela causa desconforto. A luz azul, ela pode ser desconfortável, mas tem estudos que mostram que pode causar algum dano. Qual a relevância disso é que a gente não sabe. Então, assim, de repente você tem um dano que não é relevante, não é relevante. Mas eu acho que no futuro isso daí talvez tenham coisas mais específicas, tanto para a pele como para a área oftalmológica. Essa questão das lâmpadas dos computadores devem ter algumas novas orientações nos próximos 5 a 10 anos. Okay. Há colegas que, após procedimentos, laser, peeling, eles proíbem o paciente de levar luz. Eu realmente não acho necessário não, mas há quem faça isso, entendeu? Eu acho que é um exagero, mas, de toda maneira, né? Diz o provérbio que na medicina como l'amour, nessa para jamais, nessa para toujours. A medicina como l'amour, nem nunca, nem sempre, né? Então, vamos dispensar. Vamos à próxima tela aqui. Outra informação. O ar-condicionado, é verdade que ele resseca os olhos ou é um mito? Não, resseca. Todo mundo que tem olho seco sabe que quando... Tem muita gente que é engraçado. O pessoal chega e faz, olha, entra no shopping, o olho arde. Porque tem aquele todo ar-condicionado, aquela coisa. O ambiente
ele está ressecado artificialmente e isso gera desconforto. Algumas pessoas a gente inclusive recomenda o uso, por exemplo, de umidificante, tá? Não é a rotina, mas tem pessoas que se beneficiam disso. O uso do lubrificante ocular é devidamente prescrito na dose certa e do melhor tipo, de acordo com a necessidade do paciente, ele também é necessário. Agora, não dá para tirar o ar-condicionado de Recife, né? Agora não, no inverno até que ele vem um pouquinho, mas assim, Recife está cada vez mais quente, né? Assim, a temperatura vem aumentando nos últimos anos e o desconforto é grande. Então, o pessoal bota aquele ar-condicionado no rosto, arde o olho, então assim, tem que ter certos cuidados da direção do ar-condicionado e se você precisar, você coloca um umidificador de ar, de repente, se você se sentir confortável, você usa. Ok, mitos e verdades esclarecidos, a gente vai seguir agora com a participação. Você que mandou sua dúvida, participou, preste atenção. Vamos repassar a partir de agora essas perguntas. Você ainda tem dúvidas? 994 18 1206, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua pergunta que ela vai ser respondida a partir de agora. Tem aqui a pergunta do Bruno Souza. Ele quer saber se o estresse ele influencia as doenças de pele. Será que tem essa ligação do estresse? Ele chega a influenciar, doutor, as doenças de pele? O que a gente poderia responder para o nosso telespectador? Veja, a pele e o sistema nervoso estão muito ligados. Eles nascem do mesmo sistema embrionário, que é o neuroectoderma. Então tem tudo a ver, o sistema tegumentar e o sistema nervoso. Há quem diga que eles são irmãos chipófagos difíceis de separar. Então, há quem atribua também a frase "a pele é o espelho da alma", a Fernando Pessoa. Aí eu diria o seguinte: Fernando Pessoa queria ser dermatologista. Fez o teste e não passou, foi ser poeta. Foi até razoável, né? Foi até razoável. Mas é importante isso, e tem algumas doenças que são realmente... o gatilho é o sistema nervoso. Tá? Então, realmente o estresse tem muito a ver com a pele. Ele confere uma diminuição da imunidade, tem uns quadros, por exemplo, o vitiligo é chamada doença das grandes catástrofes, que aparece após uma separação dos pais, a perda do animal de estimação da criança e assim por diante. Então a pele está muito ligada ao emocional, realmente. Ok, temos outra aqui participação, vou repassar a dúvida da Cláudia Silva. Ela quer saber se nessa época mais fria do ano é muito comum a conjuntivite. É comum nessa época do inverno também, doutor? Como você falou no começo, né, as pessoas se juntam mais. Passou a reportagem exatamente dizendo isso. Você tem uma facilidade maior de propagação. A conjuntivite que a gente tem no dia a dia, sem dúvida, mais frequente é a viral. A conjuntivite bacteriana, graças a Deus, é rara. E a transmissão intradomiciliar é muito frequente. E ela pode ser muito desconfortável. A conjuntivite viral, ela demora... em média, vai piorando 3 a 7 dias, para depois, às vezes, começar a melhorar. Então, você pode passar aí uma semana, até 15 dias, com maus bocados. E a transmissão intradomiciliar, ela é muito grande. Então, você, em casa, o marido, geralmente, às vezes a história é clássica. Não, minha filha pegou 2 semanas, depois vem a mãe, aí depois vem o pai. Isso é a realidade da conjuntivite. Agora, é autolimitada, vai ficar bom, e a medicação que a gente usa é paliativa para lhe dar conforto enquanto você está doente e tentar minimizar possíveis efeitos adversos da conjuntivite. Então, a frequência é maior, sim, e o que você pode fazer do cuidado é lavar sempre as mãos, evitar levar as mãos aos olhos, cuidado se a pessoa tem conjuntivite. Se você está com alguém dentro de casa com conjuntivite, ela tocou no olho, tem que lavar a mão. E o objetos de uso pessoal são de uso pessoal. Então, assim, tem marido que é muito comum, ele vai dormir no sofá. Porque travesseiro, sai lágrima, chora, vai dormir no sofá, dorme em quarto separado, cuidado com as crianças, para tentar minimizar a chance de pegar, porque é contato que pega mesmo. Ok, temos agora a pergunta da Marinalva. Ela disse que morava no estado da Bahia, está morando agora aqui em Pernambuco, na cidade do Recife. Ela diz agora que sempre quando ela toma banho, ela fica se coçando muito por conta do cloro da água. Ela gostaria de saber o que é bom utilizar depois do banho para não ficar com esse incômodo. Marinalva, que está agora aqui na capital pernambucana e acompanhando o nosso programa. Primeiro, certificar se é mesmo do cloro. Como é que ela pode fazer esse teste? Apesar de não gostar de água quente, o que é que ela pode fazer? Ela pode tomar um banho com água quente. Se com essa água quente a coceira passar, então realmente é do cloro, porque quando você aumenta a temperatura, diminui a concentração do cloro. Então seria isso. Se ela continuar com esse processo, é bom consultar um dermatologista para a gente ver e passar o hidratante adequado para ela, né? O hidratante não é qualquer um.
Então, o hidratante que ela precisa. Ok, temos aqui outra participação, Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Ele quer saber qual as dicas gerais para os cuidados com a saúde dos olhos e também da saúde da pele. Uma revisão do que tudo que a gente falou, alguns tópicos que a gente poderia pontuar para o Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Primeiro com os olhos, quais os cuidados gerais? Evandro, é muito ampla, isso dava alguns dias de programa. Assim, higiene, tá? Então sempre lavar as mãos, lavar o rosto, limpar os olhos, tá? Evitar certos costumes, coçar demais o olho, não é uma coisa interessante. Não usar medicações indiscriminadamente. O colírio do amigo serve para a coceira dele, vai servir para mim, isso não é legal, tá? E fazer a consulta oftalmológica anual para a gente saber se você tem algum problema ou não. No sol, tá? O uso do óculos de sol ele é recomendado sim para todo mundo, como já foi discutido, independente de estar na época do ano. Não fez um pouco de sol, botou óculos de sol. E no hábito do dia a dia, uma boa iluminação, e se você tem um hábito de usar o celular, tentar evitar o esforço excessivo da visão de muito perto, não botar o celular aqui demais, tentar afastar um pouco, bota a letra maior, se puder comprar um telefone quando for escolher uma tela um pouquinho maior, acho que te dá mais conforto. E na questão da ergonomia, não sei se você trabalha com computador, por exemplo, a questão da posição às vezes traz certo desconforto quando você bota telas de computador muito mais altas, elas têm que ser um pouco mais baixas na sua visão, você tem que estar olhando não para frente, mas um pouquinho para baixo. Isso alivia a posição do pescoço e alivia a posição do olho, diminui um pouco o ressecamento. Então assim, o que eu posso te dar de dica geral é mais ou menos por aí, tentar aliviar sempre na dieta. A dieta a gente é reflexo do que a gente come, né? Então, uma dieta saudável vai te trazer alterações da superfície da lágrima também mais saudáveis, isso está devidamente comprovado, e bons hábitos de vida. No caso da pele agora, quais os cuidados gerais? Bom, porque às vezes os homens eles têm ainda a resistência de utilizar o hidratante, que o senhor bem destacou aqui no programa, que é importante que tenha essa hidratação da pele. Tem essa resistência muito ainda, doutor? Ou já parou? Já teve mais. Já teve mais. Hoje tem, mas os pacientes que precisam de hidratante e que não querem usar, eu explico a eles que, porque ainda temos um machismo muito grande, né? Então eu digo, olha, o hidratante não é só para a pele ficar mais bonita não, que não é pecado ficar mais bonita não, a pele ficar mais bonita não é pecado, mas alguns homens acham que é pecado, então eu digo, olha, quando a gente hidrata a pele, a gente visa o quê? Dar uma proteção maior, uma resistência maior à poluição, ao vento, ao sol, às agressões do cotidiano. Então ele usa mais. Então, mais as dicas importantes em relação ao inverno seria o quê? Primeiro, hidratar. A hidratação deve ser feita, e um erro muito grande que se comete nessa época do ano é que o paciente não sente sede. Ele, por não sentir sede, não quer tomar água. Então, mas a hidratação é para ser mantida independente do clima. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ofertar a esse paciente que tem dificuldade em tomar água como remédio, só quer tomar necessidade, a gente pode dividir, por exemplo, os 2 litros de água que ele tem para tomar, 1 litro de água e outro litro faz chá, bota um chá de frutas, assim, do gosto, ele bota o gosto que ele quer, para que faça essa hidratação forçosa, por assim dizer, mas necessária. Outro cuidado importante é com o banho. O banho do paciente deve ser um banho frio, como eu disse, banhos rápidos, não precisa ser um banho de meia hora, e o sabonete usar com parcimônia. O que se aconselha em alguns casos é até que o paciente use um sabonete corporal num dos banhos e no outro banho use só nas áreas mais necessárias, genitália, dobras. Então seria interessante fazer isso. E o hidratante deve ser usado tão logo saia do boxe, porque a pele ainda está úmida e há um aumento maior da função do hidratante nessa época. Outra coisa importante também é lembrar os lábios. Os lábios podem ressecar. Então, usar não só o hidratante, eu associo o hidratante com filtro solar. Eu acho mais interessante. Então, a gente pode prescrever isso também. E, no mais, a alimentação adequada, né? Aqueles alimentos que a gente falou, tudinho e tal. E isso dá ao paciente uma certa segurança durante toda a época do ano. Ok, temos aqui outra participação. A Selma agora quer saber o seguinte, ela disse que fez os óculos, porém o olho direito ficou tá do mesmo jeito, né? Não sentiu nenhuma melhora. Ela disse que quando vai ler, ela sente como se fosse algo iluminando, né? Bem forte. Fica iluminando. Selma de Olinda, ela disse que tem 1 ano que já fez esses óculos e não mudou nada.
O que é que a gente poderia falar para ela, orientá-la? Selma, depois de um ano vai ter que procurar o médico e tal. Mas assim, de grosso modo, quando você faz um óculos e não fica bem. Se você enxergou na hora do exame, tá? Então o médico colocou o grau. Se você enxergou na hora do exame, aquele grau lhe fez enxergar, é para você enxergar com óculos. Mesmo fazendo leitura, né? Mesmo fazendo leitura. Então o que é que pode estar errado? O médico ele pode ter transcrito errado, pode, isso acontece, é mais, bota o menos, 2, botou 1, pode acontecer. A ótica pode ter feito a lente errada, então ele botou 2 e veio 1, então está errado. Mas a principal causa de erro não é nem o médico nem a ótica, às vezes é a montagem da lente. Porque essas lentes, principalmente se for mais de 40 anos multifocal, ela tem um ponto dentro dela e um alinhamento. Isso é imperceptível para o paciente, mas se tiver desalinhado, qualquer que seja o desalinhamento, dependendo do grau, isso dá um desconforto muito grande para o paciente, ele não consegue ler. E assim, se a Selma foi no consultório, enxergou tudo, e o médico não achou nenhum problema dela, partindo do pressuposto que seja o óculos, talvez ele esteja desalinhado, talvez alguma coisa. E às vezes até para o oftalmologista não é fácil olhar, porque para você checar o alinhamento, você precisa saber quem é o fabricante. E hoje em dia, assim, a quantidade de fabricantes genéricos, assim, fabricantes que você não tem uma procedência, que você não tem o material para poder conferir o óculos, às vezes fica difícil até para o oftalmologista saber se a lente está bem feita ou não. Por isso que quando o oftalmologista ele sugere uma lente, olha, eu sugiro que você faça a lente tal, é porque de repente ele tem confiança naquela lente, ele sabe conferir aquela lente. Então, assim, procura teu oftalmologista, conversa com ele. Ele vai te examinar, porque você pode ter algum problema dentro do olho que esteja causando isso. Se for algum problema dentro do olho, ele vai te dizer. Se for um começo de catarata, se for algum problema, ele vai dizer. Se for só o óculos, aí tu conversa com eles que o óculos antigo ficou ruim, procura uma ótica boa, chega na ótica, diz o problema, compra uma lente boa, existe o certificado de garantia da lente e nota fiscal, que é a recomendação que eu dou para todo paciente. E se você tiver problema, voltar e conversar com o médico sobre isso. Porque é extremamente frequente, todo mundo conhece alguém que já fez um óculos e não se adaptou, e aquela coisa, a pessoa volta no médico, às vezes ele olha só o grau, ela não volta de novo para dizer que está ruim, não volta na ótica, a ótica manda às vezes, não, ele tem que se adaptar. E às vezes o paciente perde dinheiro do óculos, passa um ano e às vezes era um problema de montagem que ninguém viu. E só vai corrigir no outro óculos. E isso não é legal. Então, assim, conversa com o teu oftalmologista, procura ele, explica para ele a situação, para ver se ele pode te orientar melhor. Ok, temos outra participação agora. Matuto do Picolé, ele que é de Carpina. Ele diz que tem 40 anos e sofreu recentemente de conjuntivite. Hoje ele sente a vista um pouco embaçada, doutor. Ele quer saber se tem algo a ver com a conjuntivite. Sem examinar, 40 anos tem um problema que chama vista cansada. 40 anos todo mundo tem baixa divisão de perto, isso é fisiológico, o relógio biológico ele é muito certinho, então todas as pessoas aos 40 anos, se não usam óculos de longe, são pessoas normais, elas vão ter que usar óculos para perto, tá? Então assim, de repente, se ele teve conjuntivite e coincidiu com a idade, se você está com dificuldade de olhar o picolé, pode ser na verdade falta do óculos. Agora, tem algumas conjuntivites, especialmente adenovírus, esse subtipo de conjuntivite, você fica bom da conjuntivite e uma semana, 15 dias depois, aparece às vezes um negócio chamado infiltrado. Então você está lá na córnea, sua córnea é como se fosse o vidro do relógio. É a lente da frente. Aí, pós-conjuntivite, aparecem umas manchas na córnea. E você fica bom e a visão piora depois. Às vezes você passa a conjuntivite todinha enxergando bem, tá com o olho vermelho, mas está enxergando bem. E depois da conjuntivite fica enxergando mal. Isso pode acontecer, vez por outra é relativamente frequente, e aí você pode precisar de algum tratamento específico ou não. E em raros casos isso pode deixar uma cicatriz que pode precisar de até algum tipo de cirurgia. Procura o oftalmologista para ele te dizer. Agora, pelos teus 40 anos é muito... Se tua visão for para perto, teu problema é óculos mesmo. Ok, vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora.
Olha só, 2 vagas para auxiliar de cozinha. Para preencher uma dessas vagas, é preciso ter ensino fundamental completo, 6 meses de experiência e o salário de R$ 937. São 2 vagas para auxiliar de cozinha, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 937. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Uma vaga para inspetor de segurança superior incompleto, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 3.800. Uma vaga para inspetor de segurança. Vamos agora à próxima oportunidade. Próxima oportunidade de trabalho é uma vaga para supervisor administrativo. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 2.000 é o salário. Uma vaga para supervisor administrativo. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora vamos dar sequência aqui no nosso programa respondendo mais perguntas. As dúvidas que estão chegando agora através da linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, vamos responder a partir de agora e vamos descobrir de quem é a primeira dúvida. Da Gilma Duarte, ela que é de Cruz de Rebouças, tem 58 anos. A dúvida dela é a seguinte: moro em um sítio e sempre durmo com a janela aberta, mesmo em dias de chuva. O frio da noite pode prejudicar de alguma forma a minha saúde, seja a pele ou os olhos? Será que esse frio, né, que ela dorme sempre de janela aberta, pode prejudicar a saúde da Gilma Duarte? O que a gente poderia dizer para ela? Doutor? A pele pode sofrer com essa frieza ou não, doutor? Veja, aí seria o excesso, né? Uhum. Sempre o excesso. Se você, até em casa mesmo, você liga o ar-condicionado muito frio, você pode sentir desconforto, né? Então isso aí não é... Se for muito intenso, faz mal a tudo, né? Não é só a saúde dela, acho que ela tá não é só bem. a pele, não. Né? Ela tá bem. Acho que ela tá bem, se ela aguenta esse frio todinho, ela vai ficar muito bem. Frio natural, É né? frio natural, janela aberta, ela Quanto à tá saúde bem. dos A olhos, gente não pode vai fazer isso prejudicar. aqui, né? Não dá pra fazer Dá isso. pra gente fazer. Não tem grandes problemas, não. Acho que Não ela quanto tá a bem, isso, né? não. Ela fica tranquila, tá bem ela. Tá melhor do que muita gente. De graças a Deus poder fazer isso. Verdade. Vamos agora à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Luciene Santana, de Água Fria, 52 anos. Ela diz que tem astigmatismo e usa óculos há 1 ano. Ela diz que sente muita coceira nos olhos, principalmente no olho esquerdo. Os meus olhos também, eles ardem muito e às vezes ficam vermelhos. Toma bastante cuidado com a higiene das mãos, usa um colírio, né, e lava os olhos com água gelada. Como posso fazer para reduzir? O que é que ela pode fazer para reduzir essa coceira nos olhos? Luciene, não tá fácil dizer. Assim, você tem várias coisas que podem estar te dando esse desconforto. A coceira, ela pode ser óculos inadequado, ele pode estar fraco. O astigmatismo, às vezes, causa desconforto, principalmente na iluminação forte, causa um pouco de fotofobia. Pode ter um ressecamento. Eu acho que, assim, você está fazendo bem. Você tá usando óculos, você está usando colírio, não sei qual é, mas deve ser um colírio, imagino que seja lubrificante, e lavando com água gelada. Procura o oftalmologista e explica isso. Às vezes, por quê? Porque se isso for alérgico, que a coceira, o principal fator normalmente é alérgico, você precisa de um antialérgico específico para isso. E antialérgico, a gente precisa examinar para saber qual é que vai usar, se é que pode usar ou se é que deve usar. Então, assim, o que você está fazendo está certo, evita coçar, a compressa fria está correto, dá conforto, tá? Mas talvez esteja faltando alguma coisa mais específica, talvez esteja faltando um remédio mesmo no seu problema. Porque se o seu astigmatismo está corrigido e ainda assim você está com isso, talvez tenha alguma coisa mais. Então, não tenho como te dizer exatamente o que fazer, porque você já está fazendo mais ou menos o correto. Procura o oftalmologista, explica isso para ele e mantenha a compressa fria, que sim, dá conforto e não faz mal não. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. A dúvida agora é da Mara Gomes, ela é de Casa Forte. Ela diz o seguinte: a pessoa que coloca cristalino precisa usar óculos? Ela diz que tem muita coceira nos olhos e usa colírio. Coçar os olhos prejudica a visão? São várias perguntas. São várias perguntas. Mara, assim, veja. A sua pergunta, a pessoa que coloca o cristalino.
O cristalino é uma lente que a gente tem dentro do olho, que com o tempo, tá, normalmente lá pelos 50 para 60 anos, ela vai opacificando. E isso dá catarata. Então a gente faz a cirurgia de catarata, tira esse cristalino opacificado e bota uma lente. Essa lente ela tem uma infinidade de tipos, desenhos e tamanhos diferentes. E existem lentes que são feitas para que a pessoa não use mais óculos. Existem lentes que não permitem isso. E não são lentes que são boas para todo mundo, por exemplo. Eu quero botar a melhor lente que tem, não tenho problema para pagar nenhuma lente, porque essas lentes são mais caras. Mas às vezes a pessoa não pode colocar, às vezes não é ideal para a pessoa, porque o olho não tem saúde suficiente para aquela lente. Então, isso é uma coisa individualizada. Tem gente que coloca a lente, faz cirurgia de catarata e fica usando óculos, tem gente que faz a cirurgia de catarata e fica sem usar óculos. A programação dessa cirurgia deve ser feita com o seu cirurgião. Então você procura o médico oftalmologista, cirurgião de catarata, e ele vai te explicar quais são as opções de lente e qual a melhor opção para o teu caso. Tá? Aconselho nos olhos o uso colírio, não está dando para saber a sua pergunta, o que é que está ali. Você tem um olho seco, tem que ver. Agora, coçar os olhos pode prejudicar a visão? Pode. Pode, principalmente... primeiro dá desconforto, prejudica a pele pode ficar mais flácida, essa pele... Grandes coçadores têm uma flacidez muito grande de pele, favorece doenças de cílio invertido, para fora, essas coisas, não é legal. E principalmente em crianças, tá? Então quem tem, por exemplo, ceratocone, você coçar o olho pode prejudicar muito, facilitar a progressão de ceratocone, é uma coisa totalmente contraindicada. Então assim, coçar o olho não é bom. Tá com vontade de coçar? Faz feito a outra paciente, fez agora, faz uma compressa fria, isso dá conforto. E quando você for conversar com o oftalmologista sobre a programação da catarata, você conversa com ele sobre a programação do melhor lubrificante que você possa usar para isso. E se você for fazer, se você já fez cirurgia de catarata e está usando óculos, existem outras opções cirúrgicas para tentar minimizar a necessidade do óculos. E aí conversa com o cirurgião refrativo que ele te orienta. Ok. Dúvidas respondidas. Vamos agora a uma próxima. De quem é a próxima pergunta? Marcos Santos, de Timuribeca, tem 45 anos. A dúvida dele é a seguinte: a visão pode ser prejudicada caso uma pessoa que nunca teve glaucoma use um colírio para glaucoma há 5 anos? Essa pergunta, ontem eu estava com a paciente com dúvida, ela perguntou isso. Assim, veja, às vezes dar o diagnóstico de glaucoma não é fácil, por isso que tem essa dúvida. Alguns colegas gostam de iniciar o tratamento, outros preferem esperar. Aí, às vezes, o paciente chega no médico e faz, não, vamos suspender o remédio, você talvez estivesse usando uma prevenção exagerada. Isso acontece, às vezes a gente tem dúvida mesmo para dizer, e não é raro você ter dúvida entre 2 colegas especialistas em glaucoma. Mas se você usou o colírio por 5 anos e agora alguém mandou você parar, você não vai ter nenhum prejuízo da estrutura do olho, você não vai ter essa baixa de pressão. Não. Às vezes o olho fica um pouco mais assim, você tem colírio que você usa que deixa o olho um pouquinho vermelho um tempo, que faz o cílio crescer, tem algumas coisas, mas de uma maneira geral, os colírios mais simples de glaucoma, eles não causam dano irreversível. Tem um subtipo de colírio que escurece o olho, que é o único dano irreversível que o colírio de glaucoma pode ter, é um tipo de colírio só, pergunta para o oftalmologista que ele vai te dizer, e escurece de quem tem o olho meio claro. Se você tem o olho escuro, não vai ficar preto blackout não, então assim, fica tranquilo. Esse seria o único dano irreversível, tá? Que poderia ser proporcionado pelo uso da medicação. Mas se você passou 5 anos usando o remédio, você passou 5 anos provavelmente acompanhando com o oftalmologista. Então ele deve ter identificado alguma coisa e te explicado. Então assim, fica tranquilo, tirando essa questão da mudança da cor do olho, que é muito rara e em um subtipo específico de paciente com um subtipo específico de remédio, você não vai ter nenhum prejuízo não. Se tiver que não usar, se você for para não usar mais remédio, não tem problema, que você não causou nenhum prejuízo definitivo não. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Outra dúvida que chegou através da nossa linha interativa, agora a dúvida da Maria Tereza, que é do Cordeiro, tem 45 anos. Ela diz que usa óculos há mais de 10 anos. Há uns 10 dias ela está vendo uns pontinhos pretos na visão, principalmente quando ela vai para a claridade. O que é que seria isso? E por que isso também acontece? Enquanto o pontinho for preto, tá bom, a gente diz para o paciente. Veja, isso é uma coisa muito frequente da população, tende a se tornar mais frequente com o avançar da idade, mas assim, independente, pacientes jovens podem ter, eu não sei sua idade, mas assim, pacientes jovens podem ter, tá? 45 anos. Você é jovem, tá? Então assim, você pode ter isso também, não tem nenhum problema. Dentro do olho, o olho é uma bolinha, tá? Dentro do olho, a maior parte desse olho é uma gelatina que tem dentro do olho chamada vítreo. Essa gelatina, ela murcha com o tempo.
Está relacionada à miopia, está relacionada à pancada, algumas coisas e à idade. Quando ela murcha, ela causa sombra na retina. Essa sombra você vê como um pontinho preto, parece um mosquito. Então é muito comum o paciente chegar e fez, doutor, estou vendo mosquito. Mosca volante. Mosca né, que fala, volante doutor? é o nome técnico que a gente dá. Essa é a queixa. São condensações do vítreo. Por isso que isso acontece. E assim, isso não traz nenhuma repercussão clínica maior se for só isso. A não ser que comece a acender flashes luminosos. Que aí é outra coisa, que às vezes esse vítreo está se mexendo e ele puxa a retina. Se você está vendo pontinho preto, não tem problema. É chato, mas com o tempo você se acostuma. Casos excepcionais, que tem muito, podem precisar de cirurgia, mas isso é exceção. Agora, se você está vendo o pontinho preto, começou a brilhar uma luz, eu olho para lá, pisco uma luz e não tem nada aceso, aí você tem que procurar imediatamente o oftalmologista. Ok, vamos à última pergunta que chegou através da nossa linha interativa. A próxima dúvida é da Ilma Ferreira, ela que é da linha do Tiro, tem 77 anos. A dúvida dela é a seguinte: fui ao médico e ele disse que minha retina está velha. Uso um colírio lubrificante 3 vezes ao dia e isso há 4 anos. Ela disse que fez uma cirurgia de catarata. É verdade que com a idade avançada a retina ela envelhece também, doutor? Isso pode levar à cegueira? Ilma Ferreira, da linha do Tiro, 77 anos. Dona Ilma, tudo envelhece. Não tem nada... tudo envelhece. A retina não é diferente. São células que vão, com o tempo, envelhecendo. Tá? Isso pode levar à cegueira. O envelhecimento, normalmente, sem doença, só a senilidade não leva à cegueira. Então, assim, você tem uma retina, eu tenho 90 anos, minha retina, ela tem 90 anos, é uma retina que está mais velha. Mas se ela não tiver nenhuma doença, ela pode se manter enxergando sem nenhum problema. Agora, a sua retina tem 77 anos, ela é uma retina que pode ter alterações da senilidade. Às vezes, essas alterações vêm junto de doenças. Existem doenças relacionadas à idade, a degeneração macular relacionada à idade, que é muitas vezes discutida. Então, assim, se ela está envelhecendo e tem alguma doença junto, aí o médico vai ter que ver qual a melhor opção. Existem vitaminas que podem evitar certas coisas. O fato da senhora ter feito catarata não influencia nisso, mas cedo ou mais tarde a senhora vai ter que fazer catarata, porque catarata não é uma doença, catarata é uma condição do envelhecimento, é feito cabelo branco. Todo mundo vai ter que fazer catarata algum dia, se viver suficiente. Agora, sua retina, se ela estiver só com 77 anos, mas não estiver com nenhuma doença, não tem problema nenhum. Vai durar muito tempo, a senhora não vai ficar cega por causa disso. Agora, se ela tiver alguma doença associada, aí seu médico pode orientar o melhor tratamento e, às vezes, se for preciso, um especialista em retina. Ok, dúvidas respondidas, as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. E agora a gente vai responder as últimas perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que também acessou o WhatsApp, deixou aí sua pergunta, seu questionamento, preste atenção que essa dúvida vai ser respondida a partir de agora. Vamos ver de quem é a próxima dúvida, vamos ver se tem identificação. Patrícia que é do Engenho Maranguape, em Paulista, ela quer saber se as manchas escuras da pele elas podem ser retiradas, principalmente no rosto. Ela diz que incomoda muito. Além do rosto, ela também tem algumas manchas nas axilas e também na virilha. É possível retirar essas manchas, doutor? Veja, essas manchas do rosto usualmente estão ligadas podem estar ligadas à gravidez, à exposição solar, que é o plasma gravídico, e essas manchas podem ser retiradas através de medicação. O importante é relatar ao paciente que o sol tem mais poder de manchar a pele dela que eu de tirar. Então, daí a importância dela realmente brigar com o sol. Existem medicações que se pode fazer, existem fórmulas, existem procedimentos que se pode fazer, existe peeling, existe o laser que a gente pode fazer. Essa areazinha mais escura que fica em axila e fica em região inguinal é mais comum no negro, no paciente, é um processo até racial. E pode acontecer aqui no pescoço também, que é o que chama de acantose nigricante. Isso a gente pode... Há uma dificuldade porque é um processo constitucional, é um processo étnico. Embora a gente possa tentar com algumas fórmulas e as medicações à base de hidroquinona diminuir isso aí. O grande problema dessas lesões é que a medicação tem que ser usada exclusivamente na mancha, porque ela realmente é um despertante potente. Mas se você usar na pele normal, clareia a pele normal. Então é importante, e nenhuma mancha assim, ela é bem definida assim. Ela realmente, no fim, ela vai tendo um degradê.
Então a dificuldade em tratar é essa. Mas existe sempre como resolver. Eu digo que a dermatologia cresceu muito. Então hoje em dia, praticamente o que imaginar a gente resolve. O problema da gente, a notícia boa que eu digo é que a gente resolve quase tudo. A notícia ruim é que demora. Ninguém vai ficar boa para balada de sexta-feira. Agora, é importante que o paciente procure o dermatologista e a gente tem solução para quase tudo. Tem uma dúvida aqui da Anúbia de Cavaleiro, é parecida com a que a gente respondeu sobre mosca volante. Ela disse que quando era criança enxergava, via um pontinho ali preto na vista, quando adulta agora ela vê mais pontinhos pretos. É aquela questão também que se aplica, né, doutor? Moscas volantes. Mosca volante, o tratamento, não tem um tratamento específico. Se fossem muitas e desconfortáveis ao poder atrapalhar a sua visão, seria cirúrgico, tá? Mas assim, de uma maneira geral, com o tempo as pessoas já acabam se acostumando com esse tipo de coisa. Ok, vamos a uma última dúvida que chegou através da nossa linha interativa. Vamos ver de quem é essa próxima pergunta. Luciene Silva, ela que é da Macaxeira, 59 anos. Ela disse que é diabética e percebeu que a pele e o cabelo estão muito ressecados. Quais os cuidados que ela deve ter em relação ao ressecamento de pele e do cabelo por conta da diabetes? Tem essa relação da doença? Tem. A diabetes é uma doença que eu acho muito traiçoeira. Porque a diabetes, ela se esconde. Quando ela dá os sinais dela, eu comparo a diabetes com o Rottweiler. Pronto. Você vê que é cachorro bonito, preto, assim, não dá um latido. Quando ele morde, é uma tonelada. Então a diabetes, quando aparece, ela já pode ter comprometimento renal, vascular, então, e pode também influenciar na pele, porque a pele fica mais ressecada, tudo em função disso. Então, o cuidado principal dela é a diabetes. A pele a gente resolve com hidratantes, resolve com a dieta também, estudinho se resolve. Agora, tem que tratar o quadro de base. Existe também um quadro chamado de eczema de Stase, que acontece por conta da insuficiência vascular. Então você tem que tratar paralelamente ao vascular. Porque o que causa a coceira é o quê? São os vasos que estão com dificuldade para haver aquele aporte sanguíneo. Então, se você não tratar isso, vai continuar coçando. Você trata a coceira, mas continua coçando. Tem que tratar a causa também. Então, muitas das doenças têm que ser tratadas multidisciplinarmente, com o dermatologista e com um colega social. Oftalmo também. Oftalmo também. Vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você costuma redobrar os cuidados com os olhos e também com a pele durante o inverno? Olha só, 75% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 25% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Estamos agora na reta final. Um último recado, bem rapidinho. Dr. Luiz Felipe Lynch, muito obrigado por sua participação. Oftalmologista, volte mais vezes aqui ao nosso programa. Um último recado, fique à vontade. Consulta o oftalmologista uma vez por ano. Ele é a única pessoa capacitada do ponto de vista de conhecimento técnico específico para lhe ajudar. Tá? É difícil a gente dar uma dica maior, uma coisa abrangente. E os cuidados foram falados aqui, cuidados de vida normal, leva uma vida saudável, dieta saudável, higiene e proteção com óculos de sol. Eu acho que se ficar essa ideia já está de bom tamanho. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Luiz. Doutor Aprígio Neto, dermatologista, muito obrigado também por sua participação. Um último recado, fique à vontade. Agradeço o convite. O NID está à disposição do assunto do dia e redobrar o que foi falado. Os cuidados com a pele devem ser feitos não só no inverno, como durante toda a época do ano. Usar o filtro solar, usar a hidratação, os banhos têm de evitar banhos quentes, os lábios têm de ser protegidos também, por aí vai. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!